Então, pessoal, primeiramente, né, muito obrigado aí, né, ao TDC, né, mais uma vez estar nessa trilha, né, de carreiras. Estou trazendo aqui uma palestra para vocês de como apliquei limites para equilibrar minha vida. Eu fiz essa palestra, né, em 2019 e agora eu quero trazer aí updates, né, do que rolou até hoje. Então, é uma prática que eu venho usando já há alguns anos. E espero gerar para vocês insights, né? Acho que não tentem exatamente copiar o que eu fiz. A ideia aqui é gerar uma inspiração, né? De uma das maneiras, né, que eu descobri de como lidar melhor com a pressão, com exaustão e tudo mais. Então eu sou o Caco, trabalho na RD Station e de 2018 até 2020, pô, eu tive anos muito bons assim na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Já tive nos anos passados também foram anos bons, mas eles eram sempre bons só por um aspecto, né? E acho que a grande questão foi que nesse período aqui eu tive uma vida boa, acho que em vários aspectos, e não só no trabalho. E nem sempre foi assim. Então a minha jornada, né, começa de muito trabalho, já tive vários momentos, né, esgotamento, exaustão, estresse, cansaço, pressão, frustração. Acho que ninguém sente isso, né? Mas talvez isso aconteceu comigo. Acho que é uma coisa que todo mundo enfrenta em alguma maneira, mas eu não. Depois, né, eu vou contar para vocês aqui como é que foi o meu processo de aprendizado, né? E como que eu fui identificando essas questões para eu poder lidar melhor. Mas por que isso acontecia comigo? Porque eu sempre buscava mais e mais. Acho que a natureza, né, nossa humana, a gente sempre quer fazer mais, e a minha pergunta que eu repetia para mim mesmo é, nossa, como que eu posso fazer mais? Como eu posso fazer mais? E a resposta, se eu fizesse essa pergunta, eu sempre ia achar algumas respostas, mas elas estavam me levando para um caminho de, igual essa pessoa, né, que está na tela, pô, tentar equilibrar várias coisas, fazer várias coisas ao mesmo tempo, e isso só estava me prejudicando. Então, o grande sacada, né, o que eu vou contar para vocês aqui, foi como é o segredo de dizer não. Né? A gente sabe, todo mundo fala, tem que dizer não para as coisas, tem que fazer menos coisas. Mas como faz isso? Então, fazer demais, precisamos ter critérios claros para saber quando vamos dizer sim e buscar o que é essencial para você. Então, essas são dicas do livro Essencialismo, que foi uma das minhas fontes de referência que eu apliquei na minha vida. E é o que eu vou mostrar para vocês aqui como eu apliquei para mim, né? E espero que possa ajudar vocês na vida de vocês também. Então, eu sou o Caco, Clayton Mafra, sou Enterprise Agile Coach, sou ansioso, trabalho com intensidade, eu gosto de fazer as coisas com intensidade, eu gosto de resolver problema, trabalho com já 19 anos com software, tecnologia e tenho contato com agilidade aí desde 2009. Então, vocês podem me seguir aí no LinkedIn e também no Instagram, CacoXP. Mas no Instagram eu não compartilho nada profissional, aí é só a minha vida pessoal, né? Eu gosto de remar, de caiaque, gosto de andar de bicicleta, gosto de coisas da natureza, gosto de cozinhar também, então eu deixo mais para isso. E no LinkedIn eu tento compartilhar mais as questões profissionais aí de tecnologia, né, desenvolvimento de software e agilidade. Eu trabalho na RD Station, que é uma empresa aqui em Florianópolis, que busca o aumento da eficiência, né, da sua empresa e para que a sua empresa venda mais com as nossas ferramentas de marketing digital e vendas. Então, a RD hoje é a plataforma líder, né, uma das plataformas líder do mundo, né, de marketing digital, já são mais de 25 mil clientes, 2 mil agências, mais de 100 mil pessoas participaram dos eventos, né, tem o RD Summit, que é um evento bem grande, né, infelizmente, nesse período não aconteceu, ano passado, e somos lá, né, 700 pessoas que trabalhamos. Mas a minha jornada começa bem antes da RD, né, mas ela tem uma conexão muito forte com essa minha vinda para a RD. Desde 2009, né, foi quando eu comecei a procurar aprender mais sobre mim. Né? Nesse período, eu estava tentando entender um pouquinho mais como eu funcionava, entendendo um pouco mais como que
por que eu sentia algumas coisas, por que eu ficava agoniado, e aí eu comecei a perceber algumas questões, né, da ansiedade, mas ainda não sabia lidar muito bem com aquilo, foi uma jornada de tentar resolver sozinho. E foi só em 2015, né, quando eu encontrei o Antônio. Então, o Antônio, ele foi uma das pessoas que eu fiz coach com ele, então eu tinha vários amigos, né, e pessoas que estavam lidando também com essa questão da alta ansiedade e buscaram uma ajuda externa. Eu falei, pô, acho que pode ser algo que pode me ajudar. Então, o Antônio, ele me ajudou a descobrir quem eu era, então, quais eram as minhas forças ali, o que tinha, né, as minhas características pessoais. E uma das coisas que o Antônio me ajudou a desenhar naquele momento ali, 2015, foi, pô, como é que seria minha carreira para o futuro, né? Eu desenhei o que iria acontecer mais para frente, qual era o meu impacto, né? Quantas pessoas necessariamente eu ia estar trabalhando, qual era o tipo de empresa que eu queria trabalhar. E uma das coisas que o Antônio me ensinou nesse momento, que foi bastante valioso, foi... Eu falei, pô, Antônio, eu preciso que você me ajude aqui, porque eu não quero mais ser ansioso. Daí ele falou, cara, infelizmente não vai dar, né? Ansiedade não é necessariamente uma coisa ruim. Então vamos usar a tua ansiedade como força, né? Vamos ver quando a ansiedade é boa, quando não é, para você poder identificar e fazer essa gestão da ansiedade e aumentar as forças ao invés de focar só nas fraquezas. Então aí foi um ano importante ali de bastante reflexão. Aí em 2016 eu acabei fazendo algumas mudanças na minha carreira, né, e foquei bastante, fiz um intercâmbio, que era algo que eu queria muito fazer, o idioma, e busquei muitos desafios, mas ainda estava buscando ali sempre o mais e melhor. Né? No entanto, apesar de a minha carreira profissional estar muito boa e tem um crescimento bastante bacana, eu tinha pouquíssimo tempo para minha família, eu estava ganhando peso, eu tinha novos picos de ansiedade, aí eu comecei a lembrar de momentos lá atrás, né, que eu já tive isso. Eu não estava mais praticando esporte, todos os hobbies que eu tinha, eu estava praticamente sem tempo para praticá-los. E aí foi em 2017 que eu ainda mergulhei mais em outra oportunidade da carreira. Falei, não, isso aqui é mais uma oportunidade da carreira. Eu fui lá de novo, trabalhei mais um montão, foi um ano intenso, eu trabalhava entre deslocamento e trabalho, era de 12 a 14 horas por dia. Aí comecei a compartilhar conhecimento também, sempre naquela ideia de fazer mais, né? Então, muitas palestras e compartilhamento. E aí começaram a ver mais sintomas, né? Então, eu fui ganhando mais peso, estava mais cansado, dormia mal, estava muito estressado, ansiedade lá no pico. E nesse ano aconteceu algo importante, né, que acho que foi a grande chave, né? Existem pessoas que às vezes passam por um trauma, dá um acidente ou passam por uma doença e geralmente faz uma mudança na vida, né? E no meu caso foi o Ian. Então o Ian foi um grande presente, né? Em 2017, né, eu e minha esposa a gente ficamos grávidos, aí nasceu o Ian. Então, foi quando eu falei, cara, eu preciso resolver essas coisas na minha vida. Se eu continuar nesse ritmo que eu trabalho hoje, dessa forma, eu vou ser um pai ausente, né? Vou ver uma criança, vou ter uma criança que eu nem conheço em casa, que eu vou estar sempre trabalhando. Então, eu preciso resolver, de fato, a minha vida e ter mais equilíbrio. E aí, em 2019, logo que o Ian nasceu, eu tirei férias e um período um pouco antes eu estava já me aprofundando e eu escolhi esses 3 livros aí para me aprofundar. Né? Eu já tinha dado eu tinha feito algumas leituras e tal, mas aí decidi estudar e aprofundar de forma bem intensa. Então foi o Essencialismo, que é essa busca por menos, os originais e o 10% mais feliz. Então o Essencialismo ele traz essa questão muito de buscar o que é a essência, né, e tirar todo o restante, ficar só com 10% do que é de fato essencial. Os originais falam um pouco da visão, né, de como as pessoas mudam o mundo, que não necessariamente você precisa ser sempre o pioneiro em tudo, então me trouxe uma visão de como ser original, mesmo não precisando me matar, né, pela carreira. E o 10% mais feliz é um livro do Dan Harris que eu me identifiquei muito, né, de uma pessoa super ansiosa, estressada e tal, que passou por várias dificuldades e que achou um caminho, né, achou um dos caminhos, e eu me identifiquei muito com ele. Então, eu usei a inspiração desses três livros, né, que eu aprofundei bastante para
basicamente tirar a grande lição, né? Que a metade dos problemas da vida decorre de dizer sim depressa demais e não dizer não é cedo o bastante. Ou seja, a gente tem uma grande dificuldade, né, para dizer sim, para dizer não, e é muito fácil a gente dizer sim. Então, e aí eu busquei entender isso aí. Pô, mas legal, mas como é que eu faço então para dizer não quando precisa dizer? Então, as grandes lições foi que eu precisei definir aqui o que era importante e me acostumar com essa ideia de menos melhor, né? Porque estava tatuado na minha cabeça ali que tinha que fazer mais e mais e mais para conseguir conquistar as coisas que eu queria. Então, essa foi uma reflexão e um trabalho que eu fiz comigo mesmo. Criar um formato para fazer as escolhas, então eu precisava deixar claro para mim qual era o formato que eu ia usar, né? Eu estava ocupado demais para pensar na vida, então eu precisava liberar tempo, ter tempo para poder refletir, então, e proteger esse tempo. E definitivamente eu precisava aprender a dizer não, né? Então, que é o que o essencialismo prega de que você deve dizer sim só para 10% das oportunidades que surgem para você. E para isso, né, você pode colocar limites naquilo que consome o seu tempo. Então, eu precisava colocar limite. Então, o limite ele vai fazer como ele vai servir como uma proteção do tempo que você precisa ter para as coisas boas, né? Para aquelas coisas que não necessariamente que você facilmente deixa o tempo ser roubado, né? Como a sua família, o esporte, as outras coisas que você gosta de fazer, ou até mesmo dentro da própria profissão, do próprio trabalho. Então, nessa busca por menos, eu iniciei essa jornada, chamei de novo o Antônio e a Ariana, que né, a Ariana é a esposa dele, então nesse período aí a gente né, conversou e eu estava num momento também de mudar de carreira e mudar de empresa novamente, e eu estava me organizando estava no processo de conversa para mudar para a RD Station, e eu falei, pô, é o momento certo agora de já começar as coisas de uma maneira diferente, né, e não errar de novo tudo que eu errei para trás, né, e usar como aprendizado. Então, eu busquei todo esse aprendizado e criei um framework, que foi acho que foi a grande ajuda aqui que me ajudou nesses últimos 3 anos, 3 anos e meio aí, a ter uma vida mais equilibrada. E sobre esse framework, né, que eu quero dar a dica para vocês. O framework ele foi baseado assim, eu tenho que criar uma regra para aquilo que eu vou dizer sim. Então, se não está ali no meu framework, é porque é não. Então, a resposta padrão é não. Se não está ali, a resposta é não. Aí eu posso conversar, posso negociar para ver se pode ser sim, mas aí esse framework foi foi a grande chave, assim, o gatilho para fazer isso. Como que eu montei esse framework, né? Que a gente montou esse framework pessoal. Então eu defini as minhas prioridades. Então eu defini as prioridades, eu defini aqui a minha família, né? Que é a família essencial, que é a Ian e a Aline, que é a minha esposa. Daí tá do lado aqui a família e os amigos, né? Que são aqui do lado. Eu quero ter um cuidado mental, físico, meditação, atividade física, uma consciência. Então isso aqui é importante. Eu quero ter tempo para isso. É importante para mim a questão profissional, né? A RD Station, os treinamentos, workshops e tempo para network, ajudar as pessoas. E é importante para mim ter um tempo ósseo ali, o nado, vazio, né, no 2016 ali, quando eu fiquei no intercâmbio 2 meses, pô, foi super importante aquele tempo sem fazer nada, e sem fazer nada entre aspas, né, porque você de fato está fazendo alguma coisa, mas não necessariamente está procurando, né, aquele ócio ali faz você descobrir coisas muito legais, então dá para criar uma regra para manter isso, e proteger esse tempo. Definindo esses pilares, aí no centro, né, eu coloquei que o Caco é um essencialista, né, um cara intenso que prioriza a família. Então eu não queria perder a minha característica principal, que é a intensidade, né? Eu gosto da intensidade. Então as prioridades era ter foco, uma vida focada na família, conseguir estabelecer e respeitar os limites para que as atividades relacionadas ao trabalho e com isso criar tempo para a família. Então eu tenho que proteger esse tempo da família e conseguir lidar com as frustrações, né? Ou seja, me libertar desse julgamento que aprisiona e gera um sofrimento ali, às vezes, por se frustrar. E eu defini algumas características essenciais aqui que eu queria estar sempre praticando, que é analisar sem julgar, ou seja, não preciso julgar as pessoas ou os cenários. Eu tenho que escolher bem os problemas que eu quero resolver, porque eu sou um cara que gosta de resolver problema. Então, se eu
se eu não cuidar, estou resolvendo um problema que não precisa ser resolvido, né? Então, tem que priorizar bem, tem que saber dizer não, estabelecer limites, engajar as pessoas em uma causa comum, ou seja, conseguir aliados aqui para resolver os problemas, com isso, né, libera também a carga, e eu quero continuar agindo com intensidade, então uma característica minha que eu quero manter. E aí eu comecei a ter limites, né? Então, por exemplo, eu não preciso botar necessariamente um limite para ficar com a família, né? Então, eu não preciso necessariamente botar um limite para fazer atividade física, assim, não pode fazer mais que 8 horas por dia de exercício, né? Então são coisas que não necessariamente você precisa colocar limite, a não ser que aquilo esteja te atrapalhando. Então eu tomei consciência, né, que eu precisava fazer menos. E toda vez que eu dizia sim, né, para o trabalho, para trabalhar mais que o normal, eu também estava dizendo não para a família, para a minha saúde. Então, o que estava roubando o tempo, né? Onde que eu estava investindo todo o meu tempo? Então, basicamente, eu estava dedicando o meu tempo um pouco a mais, né, do que deveria aqui para o trabalho. Mas não necessariamente porque eu era obrigado ou porque alguém estava, né, me forçando a fazer isso. É porque é algo que eu gosto, né? Algo que me realiza e tal. Então, toda vez que você está fazendo algo que você gosta, você de fato, né, vai com intensidade. Então, com isso, o que eu comecei a abrir aqui? Então vamos lá. Então eu preciso colocar algum limite aqui para isso. Então o que vai ser meu trabalho? Meu trabalho vai ser trabalhar na RD Station, né? Na época chamava Resultados Digitais. Então é uma empresa que está alinhada com meus objetivos, onde eu posso desempenhar todo o meu potencial e trabalhar com pessoas que eu admiro. Eu quero continuar fazendo network, porque é uma das maneiras que eu entendo que eu posso devolver ao mundo tudo que eu aprendi, né, com as pessoas. E eu quero também investir tempo aqui em treinamento, workshop, para ensinar e aprender. Mas se eu não cuidar, eu vou ficar fazendo isso aí a vida inteira, né? Eu vou fazer o dia todo e não vou sobrar tempo. Então, o que eu comecei a limitar? Então eu preciso primeiro resolver bem a minha agenda dentro da empresa. Então, dentro da empresa, eu entrei na estrutura de produto e desenvolvimento, né, engenharia. Então, eu vou ficar focado ali e resistir à tentação de resolver todos os problemas da empresa, né, tendo foco aqui na área que eu entrei. E, claro, depois, né, isso foi evoluindo, mas daí com time, com estrutura, sem me sobrecarregar. Eu preciso ter o objetivo de resolver tudo dentro da empresa. Então, me obriguei a não levar mais trabalho para casa. Então, não posso, botei uma regra, cara, eu não posso levar trabalho para casa. E, para isso, eu descobri o que acontecia, né? Por que eu levava trabalho para casa? Porque, geralmente, eu comprometia a minha agenda inteira, né, de trabalho. E aí, o que acontece quando você está com a semana toda cheia e você precisa fazer algo a mais, né? Que sempre tem, né? Sempre vai surgir. Cara, você vai ter que fazer à noite, vai ter que fazer além, porque não tem espaço. Então, a técnica que eu usei foi de comprometer só 3 dias da agenda, com atividades e projetos. 3 dias, entendo que às vezes tem um meio período de um dia que está livre, né, para poder trabalhar, estudar, aprender, fazer alguma coisa. Tem meio período de outro dia, às vezes tem Então é como se fosse 2 dias inteiros, mas eles não ficam necessariamente 2 dias seguidos ali, né, protegidos. Você separa slots, né, para poder trabalhar. Então, com isso, você deixa esses 2 dias para reagir ao imprevisto, para fazer aprendizado, inovação, para fazer as coisas que você não sabe que precisa fazer, mas que vão surgir, que você vai, de alguma maneira, precisar acomodar. Então, esses 2 dias é o meu termômetro, né? Nem sempre, às vezes, eu consigo ter os 2 dias livres, mas eu, pelo menos, tento manter pelo menos um. Quando eu sei que, já não estou conseguindo manter os 2 dias por algumas semanas em sequência, eu começo a avaliar que tem algo ali importante que eu preciso revisar e também um termômetro ali, um gatilho para eu parar de fazer as coisas. Bom, network. Então, eu comecei, em vez de eu falar com todo mundo que queria falar comigo toda hora, eu vou limitar em 1 hora por semana. Toda semana, 1 hora por semana, eu vou falar com alguém, dar dica, trocar ideia e tal. Palestra, no ano de 2017, acho que eu fiz umas 15 palestras. Falei, 15 foi demais. Então, vamos fazer 5 por ano, tá legal. Então, aí eu escolho bem agora os eventos, né, que eu vou palestrar. Eu não preciso botar um monte de palestras no mesmo evento. Escolhe uma palestra para lá colocar, para trocar ideia. E também, não precisa participar de todos os eventos que surgem pela frente. Então, se eu participar de um por trimestre, já é o suficiente. Se eu precisar fazer um a mais, então um por trimestre dá basicamente 4 eventos por ano.
pô, já é um limite bacana. Então faz você priorizar e escolher bem os eventos que você vai participar. E dos workshops, né, eu pratico o workshop do método Kanban, né, que eu rodo pelo Brasil, agora na pandemia, né, eu dei uma segurada. Eu tinha o Leanception também, então, pô, começou a surgir workshop toda semana. Falei, pô, mas aí eu todo fim de semana eu não tenho mais para minha família, então vamos fazer um por mês, né, um por mês está legal. Então assim eu comecei a limitar. Aí com isso, pô, quando eu limitando o espaço do trabalho, o que acontece? Pô, vai sobrar tempo para a família. Então, eu quero priorizar a minha família. Então, eu tenho que priorizar o tempo, porque é o tempo que é o mais importante ali. Então, quero priorizar o tempo para curtir de verdade, me liberar de preocupações. Então, eu vivia às vezes preocupado, né? Quando mesmo você consegue, às vezes, conseguir tirar a noite, né, para ficar com a família. Cara, é uma coisa que tem que ser normal, né? Não precisa ser. Não tem que ser uma obrigação, não tem que ser uma preocupação. Então, fez eu terminar o trabalho sem preocupação, eu estou livre aqui para curtir com a família, eu gosto de viajar, então a gente combinou de ter pelo menos um fim de semana por mês para curtir de uma forma diferente, relaxante. Pô, uma coisa que eu tento, é sempre difícil, né? A gente tenta deixar o celular de lado ali nas horas vagas e aproveitar bastante as coisas simples, né? A gente gosta muito de pô, um simples passeio na rua e tal, a gente aproveita bastante. E para o lado do ócio, né? Então eu quero deixar tempo para fazer coisas ao acaso, para experimentar, seja tanto no trabalho quanto na vida, né? Então eu gosto de às vezes sair pela rua, vou andar de bicicleta, eu vou sair remando de caiaque, ou a gente vai fazer uma trilha. Eu não sei direito o que vai acontecer. Não sei quanto tempo vai demorar, se vai ser rápido, se vai ser devagar. Então você só quer pegar e ir, né, e fazer e com aquilo com tranquilidade, sem pressão, de voltar, e se demorar um pouco mais, está tudo bem. Então tem coisas que não precisa ser com intensidade também. Eu gosto de aproveitar as coisas assim. Então isso é um convite à serendipidade, né? Serendipidade é aquele momento que pô, várias coisas acontecem e você fala, nossa, agora eu aprendi isso. Foi um negócio que nem imaginava que eu ia encontrar. E aí eu também coloquei um detalhe aqui para o limite da parte mental, física, né? Então, eu estava procurando me exercitar mais, então coloquei aqui na época, pude fazer pelo menos 2 vezes atividade física por semana. Hoje tem vezes semana que eu faço 5, 6 vezes por semana exercício. Então eu estava com peso lá, eu queria perder peso, né? Hoje já perdi o peso, né? Já estou dentro aqui dessa meta. Eu queria perceber melhor, né, os momentos de relaxamento e prazer. Assim, prazer é, pô, quando está acontecendo algo legal, você tem que sentir, cara, agora tá uma coisa bacana aqui. Tô sentindo esse momento aqui, eu quero entender o que está acontecendo, o que isso gera de bom. Eu sempre ficava só atento, cara, isso aqui não tá legal, isso aqui, pô, tá me deixando tenso. Então eu aprendi os efeitos negativos no corpo, mas não estava aprendendo as coisas boas, né? E aí, uma forma também de liberar as tensões, energia negativa. Eu comecei a me conectar também um pouco mais com a espiritualidade, seja outras formas, né? Aqui eu estava estudando mais o budismo, mas estudo hoje o estoicismo, então são outras formas de me conectar, né, com essa questão de inspiração, espiritualidade, e ter uma consciência da minha essência, né? Sempre continuar focado e atento. Então, com isso, em 2018, esse foi o meu framework, né? Então, isso tudo já está aqui num post aqui que eu vou compartilhar com vocês no final, né? Vocês têm acesso. Então, eu defini basicamente, né, as minhas prioridades, como vocês podem ver. Né, eu descobri que o que mais tomava tempo e energia era o meu pilar aqui, a minha prioridade profissional. Então, eu limitei bastante aqui a minha questão profissional e tudo que envolve a vida profissional, né, network, palestra, evento e tudo mais. Para quê? Para proteger tempo para a família, para proteger tempo para mim, né, para o meu cuidado físico e mental, e para proteger o tempo para algo que eu nem sei para que eu quero, mas eu quero ter um tempo para não fazer nada. Então, esse foi o framework que eu criei, que eu venho praticando, né? Eu já usei ele desde 2018, então cada ano que vira, né? Eu olho aqui, reviso ele um pouco. Esse aqui está a versão inicial, né? Eu trouxe até a versão inicial para que, né, vocês possam ver como é que ele começou.
E, pô, lembrando que nesse período aí, até antes de eu usar esse framework, cara, eu estava tendo pouquíssimo tempo para minha família, não estava mais tendo tempo para o meu lazer e não tinha mais tempo basicamente para me divertir, né? E aí, os últimos anos, pô, vou trazer aqui algumas coisas, né? Coisas legais que eu fiz nos últimos anos que eu com certeza dedico a esse framework, assim, que é a minha forma de decidir. Pô, o Ian vem crescendo muito bem, né? Forte. Pô, eu agora ando com esse caiaque aqui, que é um caiaque chamado Surf Ski, que ele, pô, dá para andar a longas distâncias, né, no mar. Então, eu moro aqui em Florianópolis, a gente consegue aproveitar bastante. Eu tenho tempo para me divertir com o Ian. Pô, gostei, voltei a fazer esporte. Então, ano passado eu fiz 200 quilômetros de bicicleta, dei a volta à ilha de Florianópolis aqui. Pô, a gente voltou a fazer as coisas simples que a gente gosta, como, pô, que tem duas fotos aqui, a gente numa trilha, que até foi aqui faz uma semana e pouquinho, esse aqui foi uma cachoeira que a gente foi, uma trilha para uma cachoeira. Ano passado, e a gente já lançou no começo desse ano, o livro Jornada Kanban na Prática, que eu escrevi junto com o pessoal, né, na Jornada Colaborativa, mas fui, né, um dos autores principais. Então, quer dizer o quê? Pô, mesmo ano passado, com pandemia e tudo mais, pô, tudo funcionou bem, né? O framework me ajudou também a equilibrar. Então, para encerrar, né, basicamente a jornada ela continua, eu sempre tenho que estar atento, estar sempre percebendo, e só é realmente livre aquele que sabe estabelecer limites. Então, quem disse isso foi o Greg McKeown, do autor do livro Essencialismo, né? E com essa frase aí, eu encerro aqui, né, a palestra. E deixo aqui meu muito obrigado aqui para vocês, né? Aqui nesse QR Code, né? Se vocês já mirar o celular aí, vocês já vão cair no post. O post que eu escrevi, mais lá atrás, né? Foi em 2019, mas ele tem mais detalhes também, né? Que às vezes não dá para passar tudo aqui na palestra, para que vocês possam consultar todas as imagens, tudo que eu passei aqui está tudo lá e, né, vocês ficam com essa referência aí para poder se inspirar.